Oi, Jujubinha. Oi, Jujubinhas! Hoje a gente vai trazer o tão esperado vídeo da história original da Cinderela, que foi muito pedido da Ana Luísa Machado. Pronto, vamos fazer! Como a gente já prometeu no vídeo da Bela e a Fera, a gente vai contar 3 histórias originais da Cinderela. Essas 3 versões são as principais quando a gente fala sobre a história de Cinderela do jeito que a gente conhece, com sapatinho de cristal, fada madrinha e aí dá o baile. Porém, tem muitas histórias de Cinderela muito mais antigas. Tem a versão, sei lá, da Escócia. Não são Cinderela, mas são tipo Cinderela. Por exemplo, a versão chinesa, ela tem um peixe. Tu já ouviu falar da versão chinesa? Ela alimenta esse peixe e esse peixe é encantado. Só que a madrasta mata o peixe e come. Aí só sobram os espinhos. Aí ela pede pros espinhos. Aí os espinhos são encantados, tipo a espinha mágica da Turma da Mônica. Aí ela pede pra espinha. Aí tem lugar que é uma cabra, animais, vacas, que são mágicos. A história de Cinderela fala sobre rivalidade fraterna. Rivalidade fraterna é briga de irmão, de uma maneira bem simples, né? É quando a criança se sente rejeitada porque acha que seu irmão é mais amado e que depois tem a sua recompensa. Por exemplo, Caim e Abel na Bíblia. Um dos irmãos mata o outro. Rivalidade fraterna. Mas a história de José é que todos os irmãos têm inveja dele e querem matar ele. Aí depois ele vai e tem o seu sucesso na vida. Ou aquele filme, O Príncipe do Egito também, né? Acho que aquilo ali é diferente. Mas tem um pouquinho também, eles têm uma briga. E até o Harry Potter. Harry Potter é uma Cinderela. O seu primo é preferido no lugar dele, ele é degradado, ele é maltratado e depois ele tem a sua vitória na vida. Ele é... Como é a palavra? Um bercinho. Ele é reconhecido. Então, assim, histórias sobre rivalidade fraterna e mau relacionamento entre irmãos tem muito nos contos de fada. Como também tem histórias sobre bons relacionamentos entre os irmãos. Tipo João e Maria, Rosa Branca e Rosa Vermelha. Acho que deu pra entender o que é, né? Outra coisa importante antes da gente começar. Contos de fadas se relacionam com o inconsciente da criança. Vamos pensar divertidamente. Com as emoções das crianças. De maneira lúdica. Por exemplo, se você virar pra ela e falar assim, não, você tem que ler. Era uma vez um irmãozinho que brigou com seu outro irmãozinho, e isso é errado. Não vai fazer muita diferença, porque pra funcionar realmente na cabeça da criança, esses contos de fadas agem de maneira muito útil. E se relacionam mais ainda com a realidade de maneira lúdica do que histórias que são reais de verdade. Tá bom, vamos começar. A primeira... Não, eu vou enrolar demais. A primeira história que a gente vai contar hoje é a primeira versão ocidental. Por exemplo, a gente citou o exemplo da versão chinesa, mas a China fica no Oriente. Primeira versão escrita pelo Giambattista Basile no livro Il Pentamerone lo Cuento dell'Eloquente, que é a versão italiana chamada A Gata Borralheira. Que essa versão veio antes da dos irmãos Grimm e a do Perrault. Doutor, porque eu tô apresentando que nem se fosse trabalho de escola esse vídeo hoje. Foi uma pesquisa muito braba dessa Cinderela. Foram semanas de pesquisa. Quer saber disso? Quer saber sim, porque merece like pela pesquisa. Não se esqueça do like. Nem começou, já tá pedindo a diferença entre Gata Borralheira e Cinderela. Porque é uma tradução muito confusa. A gente chama de Cinderela por causa do inglês, Cinderella, porque cinder é cinza. Só que tá meio errado, porque o francês é cedrillon. E cedrillon tem a mais a ver com borralho e os aspectos químicos das cinzas. E no alemão é Aschenputtel. Como é? Aschenputtel. Aschenputtel, Cinderella. Ai, meu Deus. Aschenputtel significa a pessoa que vive nas cinzas. Cinza é a parte mais poeirenta da queima lá, que é limpa. Enquanto o borralho, que é a parte suja, que é a combustão completa. Aí tem canto que chama assim, não, a versão dos irmãos Grimm é a gata borralheira, Perrault a gata borralheira, Cinderela não sei o que, não sei o que. E fica uma confusão, porque tem esse problema de tradução. Porém, a gata borralheira mesmo, porque em outros cantos só chamam de borralheira, é a versão do Basile. Vamos começar logo, senão não começa. Bora. Uma vez,
Um príncipe viúvo que tinha uma filha de quem gostava tanto que não tinha olhos para mais ninguém. Ele tinha até arranjado uma mestra costureira de primeira categoria, que lhe ensinava pontos e tudo mais. O príncipe viúvo é o pai da Cinderela. Aí depois apareceu um rei. O rei seria o príncipe, porque tá trocado. Eles não são pai e filho. É um rei de um canto e um príncipe do outro. Mas o pai se casou de novo e havia apanhado uma mulher irada, maldosa, que começou a odiar a própria enteada. A pobre menina falava para a mestra e professora, reclamando dos maus tratos. Ai, Deus, por que minha mãe não é você? A menina, a Zezola, que é o nome da Cinderela aqui, tinha uma professora de corte e costura, que lhe ensinava os pontos mais graciosos, o ponto cheio. Ela repetiu tantas vezes que deu ideias para a mestra, que foi cegada pelo diabo, e lhe disse: escute, Zezola, sei que gosta de mim. Faz isso. Quando seu pai estiver fora, você diz pra sua madrasta que você quer um daqueles vestidos velhos que estão no baú. Ela vai mandar você segurar a tampa do baú para poder pegar o vestido. Enquanto ela vasculhar o baú, você deixa a tampa cair e com um golpe vai rachar o pescoço dela. Misericórdia! Começamos bem o vídeo de hoje. Depois peça para o seu pai me tornar a esposa dele. Ele com certeza aceitará. E você será a minha protetora, Zezola. Ficaremos todos felizes. Depois de executar o plano da mestra, passado o período de luto, começou a mexer os pauzinhos para que ele se casasse com a professora. No início, o rei não levou a sério, mas de tanto que ela pediu, ele aceitou e se casou com a mestra. Carmosina. Que nome é esse? Nessa versão todo mundo tem nome. Se a gente sofreu com a Bela e a Fera que ninguém tinha nome, nessa tem. No dia da festa, uma pequena pomba apareceu para ela e disse que sempre que ela tivesse um desejo, ela pedisse a pomba das fadas da Ilha da Sardenha. A nova madrasta da Zezola, porque ela tinha a primeira madrasta. A madrasta era ruim. Aí ela matou a madrasta dela. Por isso que eu disse que essa Cinderela aqui é criminosa. A nova madrasta adulou ela um pouquinho. Mas passando um tempo, ela pagou os favores recebidos e começou a promover suas 6 filhas que ela tinha escondido em segredo. E Zezola foi reduzida do salão para a cozinha, das sedas para as esponjas. Não a chamaram mais de Zezola, e sim de gata borralheira. O príncipe, indo viajar para a Sardenha, perguntou às irmãs Impéria, Calamitá, Fiorella, Diamante, Colombiana. Não é colombiana, é colombina. São os nomes das irmãs. Elas pediram luxo. Falta a última, a Pascarela. A Pascarela. Elas pediram luxo. Ele perguntou o que ela queria, porque ele agora só gosta das irmãs. O pai dela agora é um safado. Ele não liga mais pra Zezola. Quero que dê um recado para a pomba das fadas, para que me mande alguma coisa. Se você esquecer, que não ande nem para frente nem para trás. Escute bem o que eu digo. Quem a palavra falta, falta honra e não faz falta. Explicando. E se você não cumprir sua palavra, você vai ver só. Você vai pagar por isso. Se brincar, ela ia matar o próprio pai. E ele fez tudo. Mas esqueceu de Zezola. Ai, ele vai morrer. Então o príncipe, o pai de Zezola, foi para a Sardenha. O capitão do navio começou a ficar desesperado porque o navio não conseguia zarpar de jeito nenhum. Aí ele foi dormir de exaustão. E uma fada surge nos seus sonhos. De novo, né? E diz que a culpa é do príncipe que está no navio, que esqueceu de sua promessa para com Zezola. O capitão foi falar com ele, que muito confuso, viajou para a Gruta das Fadas para comunicar o que a Zezola pediu. E eis que saiu uma bela jovem que lhe entregou uma tâmara, uma sachola, um balde de ouro e uma toalha de seda. E disse para entregar essas coisas para Zezola, porque ela iria plantar aquela tâmara. Ele voltou para casa e entregou as coisas. Ela plantou a tâmara e a planta ficou na altura de uma mulher em 4 dias. E de lá dentro saiu uma fada. O que desejas? Quero sair de casa de vez em quando, sem que minhas irmãs saibam. Sempre que quiseres, diga: tâmara, minha fruta dourada, com sacho douro foste sachada, com balde douro foste regada,
com a toalha de seda fosse enxugada. Tira a tua roupa e me deixe trajada. Se você quiser trocar de roupa, você coloca assim: tira a minha roupa e fica tu trajada. Houve um dia de festa. As filhas de Carmosina saíram em procissão. Zezola correu para a planta e pronunciou as palavras. Não sei como ela conseguiu, mas tudo bem. Logo se viu em arranjos de rainha, montada num cavalo com 12 pajens. Ninguém a reconheceu, mas ficaram extasiados perante a beleza daquela pomba vaga. Pomba vaga? O príncipe ficou face àquela extraordinária beleza. Não, agora é o rei. Porque agora é o que vai casar com ela. O carinha ordenou ao seu criado de confiança procurar informações sobre ela. O criado a seguiu. Quando ela percebeu que ela estava sendo seguida, atirou uma sacola de moedas de ouro para ele. Incentivado pela cobiça ao metal reluzente, ele começou a colher o dinheiro e esqueceu de segui-la. Ela chegou em casa num pulo, despiu-se rapidamente. Não era para ela falar as palavras mágicas para ela sair a roupa? As irmãs arpias fizeram longas descrições das coisas belas da festa, para picarem e mortificarem Zezola. O criado voltou para o castelo. O rei ficou irado, pois ele se vendeu por aquelas moedas de ouro, mas disse que na próxima festa iria saber quem era ela. Na segunda festa, ela recebeu diversas raias, a fizeram bela como sal e dirigiu-se para o mesmo lugar, o que gerou fogo no peito do rei. No regresso, ela jogou pérolas e joias para o criado. Se tu não me encontra aquela jovem, dou-te uma sova das sérias, de tantos pontapés no traseiro quanto os pelos da sua barba, cara. Na outra festa, vendo que estavam novamente no encalço de Zezola, ela gritou: "Força, cocheiro!" E a carruagem desatou numa correria tão enfurecida que ela deixou cair sua chinela. Uma chinela das mais belas Das havaianas. das mais belas e ricas que já se viram. Não conseguiu apanhar a carruagem e levou a chinela para o rei. O rei tem frases. Se a fundação já é assim tão bela, o que não será a casa? Ó belo candelabro, onde foi colocada a vela que me consome, o tripé do belo caldeirão que ferve a minha vida. Ó, ele é tão eloquente. Ó, cortiça bela presa à linha de pesca do amor. Com quem apanhou esta alma? Já erei cepo de um alvo a pé e agora sou esparrela de um coração dolorido. Pela vossa virtude, aquela que tiraniza minha vida era um palmo e meio mais alta. Hã? Ela era mais alta que ele? E por vós cresce em doçura a minha vida. Contemplo e possuo. Dito isso, ele mandou um escrivão emitir um decreto que todas as mulheres do reino venham para um banquete no castelo. Eu nunca vi tanta participação de um príncipe. No dia combinado, oh meu Deus, e que feira era aquela de onde saíram tantas tortas e pastéis, macarrão e doces que davam para um exército inteiro. Sabe o que é legal dessa versão? É que O ele quê? foi muito inteligente. Porque em vez de ele sair procurando de casa em casa, mandou todo mundo ir pro castelo. Aí enquanto isso ele vai procurar a mulher. Estavam lá mulheres de todos os tipos, nobres e vulgares, ricas e fedorentes, velhas e jovens. O rei, após o brinde, começou a experimentar o chinelo havaiana para ver quem se ajustava ao... Que é isso? Milímetro. Aos milímetros. Eita, deu pra ouvir a moto. Ai, eu não. A rua da gente é muito barulhenta. Mas não encontrou o pé e esteve em vias de entrar em desespero. Chinelo havaiana cabe no pé de... Não, mas eu acho que chinelo aqui é da tradução. Pô. Deve ser aqueles sapatinhos antigos que você bota um pedaço do pé e outro pedaço fica fora. Mas tipo aquele chinelo do Para Sempre Cinderela. Para Sempre Cinderela com a Drew Barrymore. A gente assistiu no Monte Cinderela, como é que tu não lembra? Regressem amanhã para jejuar comigo. Não deixem mulher alguma em casa, seja ela quem for. O pai de Zezola disse: "Tenho uma filha, mas ela está sempre ao pé do fogão, porque é uma criatura desse... safada!
Falou o que ele disse, tu Chamou parou de desgraçada. e sem valor. Não é digna de se sentar na mesma mesa que vós. Que fique ela no topo da lista, então. No dia seguinte, partiu Zezola com as filhas da Carmosina. Mal o rei viu Zezola. Teve a sensação de ser aquela a que ele desejava, mas dissimulou. Ele fingiu que não. Começaram as provas do chinelo. Porque todo mundo come antes do jantar, muito bem. Na hora de colocar em Zezola, o chinelo magicamente foi para o pé dela. Magia. O rei tomou Zezola nos braços e ordenou que todos prestassem reverência a ela como uma rainha. As irmãs, lívidas de inveja, não conseguindo controlar o choque que estalhou o coração, voltaram caladinhas para a casa de sua mãe. Fim! A história de Zezola. Essa daí foi a primeira versão ocidental. Agora a gente vai contar a versão do Perrault. Como? Charles Perrault. Charles Perrault. É a mais famosa, que é a que a Disney adaptou e é a que quase todo mundo adapta. A versão dos irmãos Grimm é mais completa, é psicologicamente mais correta do que a versão do Perrault. Por exemplo, significados de Cinderela. Viver perto do fogo é algo positivo para a criança. Passar um tempo na cozinha, observando o preparo da comida, é um lugar quente, aconchegante. É o lugar da casa que mais mostra referências à mãe. E a Cinderela se cobrir de cinzas é um símbolo de luto, é um luto pela mãe dela. Isso simboliza a mudança da infância feliz para as ambivalências da vida adolescente e a idade adulta. Uma das importantes mensagens de Cinderela é que nos equivocamos em agarrar as coisas do mundo exterior para ter êxito, como as irmãs. Por exemplo, as irmãs ficam agarradas às coisas externas, a aparência, só que elas não são verdadeiras com elas mesmas. Somente se a gente for como Cinderela e verdadeiros com nós mesmas, teremos êxito no final. Esse significado fica perdido na versão do Perrault, porque ele corta uma coisa muito importante que os irmãos Grimm vão colocar. Os irmãos Grimm colocam um processo de luto na Cinderela. Ela pede, eu tô dando spoiler, né, antes da hora, pro pai dela trazer um galho, coisa que a Disney colocou no live action. O live action da Disney é uma mistura da versão do Perrault, que é o clássico que todo mundo queria querer. Então eles pegaram isso e misturaram com as versões psicológicas dos irmãos Grimm. Aí ela planta o galho. Dessa plantinha que ela regou com as lágrimas dela, vai fazer com que ela tenha sua própria confiança de atingir uma vida diferente. Tá transformando o sofrimento em uma coisa boa. Cortou isso. Por quê? Porque ele quis. Porque o Perrault... Porque... ele era um escritor de corte, da época do Luís XIV. Ele pegava os contos que ele achava que eram muito brutos, de outros, ou do Basile, né? Eu acho que nesse caso ele leu do Basile. E ele colocou coisas assim, pra corte gostar, né? Então ele colocou, vou botar sapatinho de cristal, vou colocar abóbora, fada madrinha, que ele ironizou a transformação interna da Cinderela, só colocando motivações externas. Ele reduziu a história para somente uma fantasia bonitinha. E essa versão é muito famosa, acho que as pessoas querem que seja somente uma fantasia bonitinha, né? Quando a heroína foge do príncipe, como ela dissesse que desejasse ser escolhida por quem ela é. Porque na versão dos irmãos Grimm, ela foge porque ela quer. Já na versão do Perrault, a fada madrinha diz assim, volte na meia-noite. É como se fosse assim, os pais dizendo pra filha, não fique até tarde. Então a versão do Perrault é um pouco mais fútil. Vamos contar logo. Era uma vez um feudal que se casou em segundas núpcias com a mulher mais orgulhosa e arrogante jamais vista. Ela tinha 2 filhas do mesmo temperamento. O marido, por sua vez, do primeiro casamento, tinha apenas uma filha, mas de bondade e delicadeza, traços herdados da mãe que havia sido a melhor pessoa do mundo. Bastou o casamento se realizar e explodiu o humor da madrasta. Ela não conseguia se conformar com as boas qualidades de Cinderela, que tornava suas filhas ainda mais detestáveis, né? Ela tá comparando. Encarregava de todas as tarefas mais penosas da casa, além de lavar a louça e as escadas. Era ela quem esfregava os chãos do quarto da madame, das senhoritas, suas filhas. Ela dormia no sótão, bem alto da casa, num colchão de palha todo esmolambado. Não tinha nem um quartinho. Não, tinha o sótão. Isso não é o quarto, menina? Enquanto suas irmãs de criação viviam em quartos assoalhados, onde dispunham das camas mais da moda e de espelhos nos quais podiam se ver da cabeça aos pés. Observação.
Nessa época era muito raro a pessoa ter um espelho da cabeça aos pés, isso mostrava muita vaidade. A coitada aguentava tudo com paciência e não ousava se queixar como seu pai, que poderia até repreender ela porque ele era totalmente dominado pela esposa. Depois de terminar o trabalho, ela ia para o canto da lareira e lá se aconchegava sobre as cinzas, sendo por isso chamada na casa de gata borralheira. Ela se autodesvalorizar, né? Também tem isso. Essa coisa da autodesvalorização de Cinderela. Ela própria não se acha boa o suficiente. Eu acho que isso é um dos motivos que faz Cinderela ser uma história tão contada. A caçula, que não era tão grosseira quanto a mais velha, a chamava de Cinderela. Hã? Então são dois apelidos. Chamavam ela de gata borralheira e a caçula, que não era muito grosseira, chamava ela de Cinderela. É muito grosseira. Mesmo com as roupas que ela usava em mau estado, Cinderela não deixava de ser 100 vezes mais bonita do que as irmãs, que se vestiam luxuosamente. Aconteceu que o filho do rei ofereceu um baile, para o qual convidou todas as pessoas da mais alta posição. Presta atenção. Então, não é para todo mundo. As nossas duas senhoritas também foram convidadas, já que eram figuras de grande destaque no reino. Elas, portanto, muito contentes e ocupadas a escolher os vestidos e os penteados que lhe assentariam melhor, mais sofrimento para Cinderela, pois era ela quem passava as roupas das irmãs e quem pregava os punhos de seus trajes. Usarei meu vestido de veludo vermelho com enfeites da Inglaterra. Pois eu vou usar a minha saia comum, mas em compensação colocarei meu manto com flores de ouro e meu broche de diamantes. Mandaram chamar em casa a melhor cabeleireira para preparar seu penteado. Fazer suas balaiagens, suas luzes e suas lâmpadas conosco. Cabeleireira Leila. E encomendaram pintas artificiais. Pintas mesmo artificial? Vou fingir que sou a Marilyn Monroe e vou botar uma pinta na minha bochecha. Ai, Bochecha! Ao mesmo tempo, para saber a opinião dela, chamaram Cinderela, que tinha muito bom gosto e aconselhou-as o melhor que pôde, oferecendo inclusive para penteá-las, o que elas aceitaram de brunhada. Esse Cinderela se fazendo, né? Eu faço, ninguém me obriga. Não gosto dessa versão, não. É legal, mas é muito falsa. Cinderela, você gostaria de ir ao baile? Ora, essas senhoritas, vocês estão zombando de mim. Aqui não é lugar para eu ir. É, você está certa. Quando vissem uma gata borralheira no baile, todos iriam dar muitas risadas. E essa voz é ridícula! As irmãs chatas, tipo de voz chata. Qualquer outra que não fosse Cinderela seria bem capaz de penteá-las com desleixo. Mas ela, sendo boa, penteou-as com a maior perfeição. As duas passaram quase 2 dias sem comer, vixe Maria. É, pra ficar magra, pra ficar bonita. Não saíram da frente do espelho e rebentaram mais uma dúzia de laços de tanto apertá-los para afinar a cintura. Elas queriam ficar que nem a Kardashian no Met Gala. Enfim, chegou o esperado dia e lá se foram elas. Cinderela as seguiu com os olhos pelo tempo que pôde. E assim que sumiram de vista, desatou a chorar. Sua madrinha, quando a viu coberta de lágrimas, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Não é fada madrinha, é só madrinha? Tu acredita que no final da história ele fala assim: ai, você pode ser pobre, mas se você tiver uma madrinha, tá tudo bem. Bem que eu queria, bem que eu queria. Bem que você queria ir ao baile, não é? Tá vendo não? Então, se você for uma boa menina, eu farei você ir. Vá até a horta e me traga uma abóbora. Cinderela não pede pra ir pro baile. Ela não faz nada nessa versão. E pior que tem uns filmes que eles fazem desse jeito. Cinderela foi lá colher a mais bonita que encontrou e levou-a para sua madrinha. Sendo incapaz de adivinhar de que modo a abóbora poderia ajudá-la a ir ao baile, ela tocou com a sua varinha. No mesmo instante, a abóbora se transformou numa bela carruagem dourada. Depois ela deu uma olhada na ratoeira. Cada vez que um camundongo saía, um bonito cavalo surgia. A madrinha queria um cocheiro e não sabia de onde tirar um cocheiro. Cinderela lhe trouxe a ratoeira. Não tocou com a varinha para transformá-lo num corpulento cocheiro com um dos mais belos bigodes jamais. Pra quê? Fala do bigode do cocheiro. Vá até a horta e me traga 6 lagartixas que você vai encontrar no regador. Bastou as 6 serem trazidas e ela transformou em 6 lacaios. Em vez de ele falar sobre o luto da Cinderela, as transformações da Cinderela, fica aqui enchendo linguiça falando da roupa dos lacaios. Espero que agora você esteja contente
já tendo como ir ao baile. É verdade, mas como posso ir assim com esta minha roupa horrorosa? A madrinha limitou-se a olhar nela com uma vara de condão, e a roupa, no mesmo instante, transformou-se num vestido de ouro e prata. Em seguida, ela deu à moça um par de sapatos de vidro, os mais bonitos do mundo. Estando assim toda arrumada, ela subiu na carruagem. Porém, a madrinha pediu-lhe para ela não ficar mais no baile depois da meia-noite, avisando que se ela demorasse mais um momento, O tudo... lobo mau ia chegar e ia pegar ela. Ah, isso aqui todo mundo já sabe, ela vai voltar ao normal. Próximo! O filho do rei, ao ser informado de que acabara de chegar uma grande princesa, correu para recebê-la, deu-lhe a mão para ajudar a descer da carruagem e conduziu-a ao salão. Fez-se então um grande silêncio, e os violinos não tocaram mais, pois todos se puseram a contemplar muito atentos a grande beleza da moça desconhecida. Todas as damas estavam prestando atenção na roupa e no penteado daquela moça desconhecida, para que no dia seguinte elas pudessem copiar. O filho do rei tirou-a para dançar. Ela foi sentar-se perto de suas duas irmãs, com as quais se desmanchou em delicadezas. Isso é balela. Eu na festa, eu ia muito atrás das irmãs Praga. Aí ela deu laranjas e limões para as irmãs, que ela tinha ganhado do príncipe. Agora eu entendo. Eu acredito que ninguém assistiu, mas o balé do Royal Cinderella tem a dança das laranjas. As irmãs dançam com a laranja. E eu ficava assim, por que eles estão dançando com laranjas? Isso não faz o menor sentido. As irmãs dela não a reconheceram. Ela ficou muito espantada por causa disso. Não subestime o poder da moda. Quando estavam conversando, Cinderela ouviu bater 15 minutos para a meia-noite. No mesmo instante, fez uma reverência profunda e se retirou o mais depressa que pôde. Ao chegar em casa, foi logo procurar sua madrinha. Disse que gostaria muito de ir no dia seguinte, pois o filho do rei a convidara. Enquanto contava à madrinha tudo o que tinha acontecido naquela noite, as irmãs bateram na porta. Como vocês demoraram a voltar? Bocejando, esfregando os olhos e se espreguiçando, fingindo que ela estava dormindo e que acabou de acordar. Se você tivesse ido ao baile, você não se entenderia. Uma linda princesa esteve lá e ela nos cumulou de gentilezas. Ela nos deu limões e laranja. Eu sempre quis ganhar uma laranja. Cinderela então perguntou como era o nome dessa princesa. Mas elas responderam que ninguém a conhecia. Oh meu Deus, que sorte vocês tiveram. Será que eu também conseguiria vê-la? Ah, por favor, senhorita, já volte. Me empreste aquele vestido amarelo que você usa todos os dias. Emprestar um vestido meu a uma desprezível gata borralheira como você? Só mesmo se eu fosse muito doida. Cinderela, que já contava com a recursa, sentiu-se confortável, pois ficaria numa situação das mais embaraçosas se a irmã tivesse concordado em emprestar o vestido. Então pra que ela pediu? No dia seguinte, as duas irmãs foram a um baile. E Cinderela também. O filho do rei não saiu de seu lado. Acabou se esquecendo da recomendação da sua madrinha, em modo de que quando ouviu a primeira batida da meia-noite, ela pensava Levantou-se e saiu às carreiras. Ah, vamos lá! O príncipe correu atrás dela, porém não conseguiu alcançá-la. Ela deixou cair um dos seus pés. Seus pés, ela caiu. Ela deixou cair um dos seus sapatos de vidro e o príncipe cuidadosamente apanhou. Os guardas disseram que só tinham visto sair uma mocinha muito mal vestida, que parecia mais uma camponesa do que uma senhorita. As camponesas não são senhoritas? Vai, Bianca. Quando as irmãs voltaram do baile, Cinderela perguntou se ela tinha se divertido de novo e se a bela dama estivera lá. Disseram que o filho do rei, que certamente estava muito apaixonado pela menina bonita. Porque poucos dias depois o filho do rei mandou proclamar que iria se casar com a jovem cujo pé coubesse no sapatinho. Começaram a experimentá-lo nas princesas, depois nas duquesas e por fim em toda a corte. Casa das duas irmãs e fizeram todo o possível para enfiar o pé no sapato. Cinderela, que olhava para elas, logo viu que era seu sapatinho, deu uma risadinha e disse: Vamos ver se cabe em mim. Mas como é debochada. Suas irmãs caíram na gargalhada, zombando dela. Mas o fidalgo, encarregado de experimentar o sapato, o príncipe tão safado que nem lá foi, observando atentamente Cinderela e achando-a bonita, disse que aquilo estava certo, pois ele tinha a ordem de experimentá-lo em todas as moças. O viu se encaixar perfeitamente,
como que moldada em cera, de tão justo que entrou. Expanda as suas irmãs. Se já era grande, passou a ser ainda maior. Quando Cinderela tirou do bolso o bolso e sapatinho, e calçou. Que nem a da Disney. Nesse instante, apareceu a madrinha, que com o simples toque de uma vara de condão na roupa de Cinderela, tornou ainda mais magnífica do que as vezes anteriores. É ruim porque o príncipe não tá conhecendo ela pelo que ela é. A fada madrinha veste ela toda arrumada antes dela conhecer o príncipe. Então nem vai... Você nem, gosta da versão assassina? nem eu gosto da versão dos irmãos Green. Porque veja, o príncipe não vai nem saber quem ela é. Ela feia, desarrumada. Não vai. Suas irmãs estão reconhecendo ela como uma linda pessoa. Agora? Que tinham visto no baile, jogaram-se aos seus pés e lhe pediram perdão por todos os maus tratos. Cinderela as fez levantar, beijou-as e disse que as perdoava de todo o coração. Tudo bem, pode perdoar. E pediu que nunca deixassem de gostar dela. Elas nunca gostaram de túmula. Na presença do jovem príncipe, luxuosamente vestida, ele achou ainda mais bela do que nunca e poucos dias depois se casou com ela. Cinderela, que era tão boa quanto bonita, levou as duas irmãs para morarem no palácio e as casou com 2 notáveis cavalheiros da corte naquele mesmo dia. As irmãs fazem tudo que não presta e ainda ganha marido. Tu gosta dessa versão, é? Tu gosta dessa? Ah! Bora lá. Versão Irmãos Green. A mulher de um ricaço adoeceu, e quando sentiu que seu fim se aproximava, chamou a única filha do casal ao seu quarto e disse: Querida filha, continue a ser devota e boa. Assim Deus sempre a ajudará, e lá do céu eu a olharei por você e a protegerei. Essas versões que tem a mãe da Cinderela ainda viva são dos Irmãos Green. Então é ela que fala, né? Ou seja, tenha coragem e seja gentil. Dizendo isso, a mulher fechou os olhos e deu o último suspiro. A menina continuou sendo devota e boa, e todo dia ia ao túmulo da sua mãe e chorava. Quando chegou o inverno, a neve cobriu o túmulo com um manto branco, e quando o sol de primavera tornou a descobri-lo, o homem se casou outra vez. Então assim, deve ter passado mais ou menos 1 ano e ele se casou de novo. A nova mulher trouxe suas 2 filhas, que eram agradáveis e bonitas por fora, mas malvadas e feias por dentro. Enquanto na versão do Perrault elas são feias por fora. Ele fala assim, elas são feias, então elas são ruins. Mas nessa versão não, ele tá falando que elas são bonitas por fora, mas elas são malvadas e feias por dentro. Assim começou um período de tristezas para a infeliz enteada. Essa pateta vai se sentar conosco na sala? Quem quer comer o pão tem que trabalhar para ganhá-lo. Vá se sentar com a ajudante da cozinha. Confiscaram-lhe as suas roupas bonitas e fizeram vestir uma roupa cinzenta e lhe deram tamancos de madeira para calçar. Ali a menina foi obrigada a fazer trabalhos pesados de manhã à noite, a se levantar com o nascer do sol, a carregar água, acender o fogão, cozinhar e lavar. Não satisfeitas, as irmãs lhe infligiram todos os vexames que conseguiam pensar. Zombavam dela e atiravam-lhe ervilhas e lentilhas no borralho para obrigá-la a se sentar para catar. Eu acho isso uma crueldade. Vocês já tentaram tirar amendoim das casquinhas? Não, porque quando as casquinhas de amendoim fica tudo misturado com amendoim, é um horror. À noite, quando ela estava exausta de tanto trabalhar, não tinha cama que se recolher e ia se deitar no fogão sobre as tintas. E a chamavam borralheira. Aconteceu um dia que o seu pai decidiu ir a uma feira. Perguntou então às 2 enteadas o que gostaria que eles lhe trouxessem. Roupas finas, pérolas e joias. E você, Cinderela? Quebre o primeiro galho que roçar o seu chapéu quando estiver voltando para casa. Oxe, tá bom. Para as 2 enteadas ele trouxe belas roupas, pérolas e joias. E na volta para casa, ao passar por um arvoredo verdejante, a árvore bateu no chapéu dele. Aí ele arrancou o graveto e levou para ela. Em todas as versões o pai não morre, percebeu? Só falou que ele se casou e acabou, ele sumiu da história. E deu a Cinderela o seu raminho de aveleira. A Cinderela agradeceu e foi ao túmulo da sua mãe e plantou a aveleira lá, o raminho. Chorou tanto que suas lágrimas o regaram e o raminho criou raízes e se tornou uma bela árvore. Borralheira ia ao túmulo 3 vezes por dia, chorava e rezava, e todas as vezes um passarinho branco vinha se empoleirar na árvore. Quando ela formulava um desejo, o passarinho lhe atirava o que lhe pedia. Aconteceu que o rei anunciou um festival de 3 dias, no qual
todas as moças bonitas do reino foram convidadas para que o seu filho, o príncipe, pudesse escolher uma noiva. Escove os nossos cabelos e limpe os nossos sapatos e afivere os nossos cintos. Borralheira obedeceu, mas chorou porque teria gostado de acompanhá-las ao baile. E pediu à madrasta para ir também. Essa daqui, ela, tem dignidade. Você, Cinderela, ora, você está coberta de cinzas e sujeira. Nem ao menos tem roupas e sapatos. Como a Cinderela continuou insistindo? Muito bem. Joguei um prato de lentilhas no borralho. Se você as catar em 2 horas, poderá ir conosco. Então, a moça saiu pelas portas dos fundos e disse para o jardim: Pombos gentis, rolinhas e passarinhos que há no céu, venham me ajudar. As boas no prato separem e as ruins levem pra plantar. Ok, explicando o significado dela separar as lentilhas. As irmãs vão pra festa sem ter feito nada, né? Para desenvolver nossa personalidade de modo integral, temos de ser capazes de fazer um árduo trabalho e distinguir o bom do mal. Se a madrasta não fosse insensível para com Cinderela, ela não se desenvolveria. Ela não criaria autoconfiança. E a Cinderela, como teve que ter esse trabalho de separar o bom do ruim, ou seja, as lentilhas boas das ruins, ela tá se desenvolvendo como pessoa. Então, 2 pombos brancos entraram pela janela da cozinha. Todos os passarinhos no céu vieram piando e pousaram no borralho. Os pombos disseram sim com a cabecinha e bica que bica. Puseram todas as lentilhas boas no prato. Então a menina levou o prato para a madrasta, contente, pensando que agora poderia acompanhá-las à festa. Não, Cinderela, você não tem roupas e não sabe dançar. Só irão rir de você. Mas quando a menina começou a chorar, a madrasta disse: Se em 1 hora você conseguir catar dois pratos de lentilhas no borralho, poderá ir conosco. Ela jamais conseguirá fazer isso. Depois que a madrasta tirou os pratos de lentilha no borralho, a moça saiu pela porta dos fundos e chamou: Pombos gentis, rolinhas de passarinhos que há no céu, venham me ajudar. As bocas do prato separem, as ruins levem para plantar. Não vamos repetir, né? Os passarinhos chegaram e separaram. Sentiríamos muita vergonha de você. Bota esse pato na cabeça dela, como essas lentilhas! Assim que elas saíram de casa, Cinderela foi ao túmulo da mãe sobre a aveleira e disse: Balance trema, arvoreta amada, e me cubra todo de ouro e prata. Vai, buraqueira! Então o pássaro lhe atirou um vestido de ouro e prata, e um par de sapatos bordados com fios de seda e prata. Às pressas ela se vestiu e foi. Ela não tem carruagem. Vixe, foi a pé. Mas a madrasta e suas filhas não a reconheceram e acharam que ela era uma princesa estrangeira, de tão bela que estava no seu vestido dourado. Nem pensaram em Cinderela. O príncipe se aproximou da desconhecida, tomou-a pela mão e dançaram. Se alguém se aproximava e convidava para dançar, ele dizia: Ela é meu pá! Cinderela dançou até o anoitecer e então quis se retirar. Mas o príncipe disse: Vou acompanhá-la à sua casa. Mas Cinderela escapou do príncipe e então correu para o pombal. Então o príncipe esperou o pai dela chegar em casa e lhe contou que a moça desconhecida desaparecera no pombal. Seria Cinderela? E mandou trazer um machado para demolir o pombal, mas não havia ninguém lá dentro. Não precisa voltar na meia-noite, ela foge porque ela quer. Vamos explicar o porquê que ela foge, né? As pessoas podem ficar assim: Nossa, como ela é indecisa. Eu pensava nisso. A versão de Caminhos da Floresta é assim. Lembra a primeira vez que a gente assistiu, ficou assim: De novo? Ela fugiu de novo. É como se dissesse que deseja ser escolhida por quem ela é e não pela sua aparência esplendorosa. Ela tem medo de se comprometer. O príncipe indo atrás significa que ele precisa ir atrás do pai dela para pedir uma permissão. E o pai dela dá essa permissão quando quebra o pombal. Porque é muito fácil você escolher ela porque ela tá toda bonita na festa. Mas ela tem que mostrar os seus defeitos também para ele, para poder ter um bom relacionamento. Quando chegaram em casa, lá estava a borralheira com suas roupas sujas no meio das cinzas. No dia seguinte, quando todo mundo foi para a festa, o filho do rei aguardava sua chegada e imediatamente tomou-a pela mão. E ela não dançou com mais ninguém. E quando os outros chegavam, o que ele dizia? Era meu pá. Ao anoitecer, Cinderela quis se retirar e o príncipe a seguiu. Então ela correu para o quintal da sua casa. Ali estava uma grande árvore, uma pereira. A moça subiu pelos galhos. E então o príncipe esperou o pai de Cinderela chegar e disse: A moça desconhecida fugiu de mim e acho que ela subiu na sua pereira. Seria Cinderela?
pôs abaixo a pereira, mas não tinha ninguém ali. Quando entraram em casa e espiaram a cozinha, lá estava Cinderela. E no terceiro dia eles foram para o festival de novo. E o passarinho o deu o vestido muito magnífico e dessa vez um par de sapatos inteiramente dourados. Quando ela apareceu na festa com esses trajes, os convidados ficaram mudos de assombro. O príncipe dançou somente com ela e quando alguém chegava e convidava Cinderela, ele dizia: É meu pá. Quando anoiteceu e Borralheira quis se retirar novamente, o príncipe desejou ainda mais fortemente acompanhá-la, mas ela saiu correndo tão depressa que o deixou para trás. Mas dessa vez ele fez uma estratagema. Ele mandou cobrir a escadaria com piche. Quando a moça desceu correndo, o sapato esquerdo, ficou preso em um degrau. O príncipe apanhou. Era um pequeno e delicado e inteiramente dourado. Esse príncipe é muito esperto. Nossa! Na manhã seguinte, ele procurou o pai de Borralheira e disse: Nenhuma outra moça será minha esposa, a não ser aquela em que esse sapato dourado couber. As duas irmãs ficaram... Nossa, ele já foi direto pra casa da Cinderela. Não, mas olha aí. Acabamos de olhar outra versão pra ver se era problema de tradução do nosso livro. E sim, ele foi direto pra lá, pra casa da Cinderela. Ele não foi calçar o sapato no pé de todo mundo, não. Competente. As duas irmãs ficaram encantadas, pois as duas tinham belos pés. A mais velha entrou na sala para experimentar o sapato. A mãe postou-se ao seu lado, porém o dedão de seu pé e pediu que ela calçasse. Então a mãe lhe entregou uma faca e disse: Tio Dedão, quando você for rainha não precisará mais andar. A moça cortou o dedão. Plash! Forçou o pé a entrar no sapato, sufocando a dor. Deus. E saiu como príncipe. Então ele a ergueu para montar em seu cavalo, mas no caminho tiveram que passar pelo túmulo, e lá estavam na aveleira 2 pombos que cantaram: Olhe para trás, há um rastro de sangue em seu caminho, porque o sapato é por demais pequenino e sua noiva ainda o aguarda em casa. Ele olhou para o pé da moça e viu o sangue que escorria. Deu meia volta e tornou a casa com a falsa noiva, dizendo que não era a moça certa. Então ele chamou a segunda irmã. Então ela entrou na sala e conseguiu enfiar os dedos, mas seu calcanhar era grande demais. Corte um pedaço do calcanhar. Quando você for rainha, não precisará mais andar. A moça cortou o calcanhar. Ele a ergueu e montou-a no cavalo. E ao passar pelo túmulo, os pombinhos falaram a mesma coisa. Essa também não é a moça certa. O senhor não tem outra filha? Não. Só resta uma filha da minha falecida esposa. Mas é impossível que seja a moça que o procura. O príncipe disse que deveria trazê-la. Não, ela está muito suja. Não pode ser vista em hipótese alguma. Mas ele estava absolutamente decidido a ter o seu pedido atendido. E eles foram obrigados a chamar a Cinderela. Vou explicar sobre o corte dos pés. Não, mas os cortes dos pés não é crueldade gratuita. Como a gente já disse antes, se a madrasta não tivesse sido insensível com Cinderela, ela não teria criado autoconfiança e se desenvolvido. E a madrasta ajuda as irmãs. Ela faz tudo pelas irmãs de Cinderela. Então nisso elas não se desenvolvem, continuam loucas. Quando elas cortam os pés, elas estão querendo modificar elas mesmas para tentar atender o príncipe. Você não pode mudar quem você é para poder agradar os outros, porque uma hora essa outra pessoa vai descobrir, como o príncipe descobriu. Ela foi à sala e fez uma referência ao príncipe, uma reverência ao príncipe, que lhe entregou o sapato dourado. Ela se sentou em um banco, tirou os tamancos de madeira e calçou o sapato, que coube certinho em seu pé. Quando se levantou, o príncipe olhou bem o seu rosto. Reconheceu a linda moça com quem dançara e exclamou: Esta é a noiva certa! A madrasta e suas filhas ficaram desoladas e brancas de tanta raiva. Mas ele montou Cinderela em seu cavalo e partiu. O que é isso? É uma pessoa da padroeira. A gente não tem paz pra gravar hoje. Pronto, a padroeira passou. Bora lá. Onde a gente parou? Não sei. Sim, os pombinhos. Olhe para trás. Não há um rastro de sangue em seu caminho. Para o palácio, a noiva certa levará. Na hora do casamento, as 2 falsas irmãs apareceram para adular Cinderela. E os pombos furaram olhos de cada um. Mas na saída da igreja, a mais velha ficou à esquerda e a mais nova à direita.
E os pombos furaram de novo o olho que sobrou, né? O olho que faltou pra não ficar caolha. Assim, a maldade e a falsidade delas foram punidas para o resto da vida com a cegueira. Fim! Por que as irmãs terminam cegas nessa história? Bora lá. Uma vez escolhida, Cinderela não reluta em colocar o sapatinho. Porque nesse momento, o príncipe já viu quem ela era de verdade. Ela mostra sua iniciativa e capacidade de organizar o próprio destino, colocando ela mesma o sapatinho no pé. O príncipe se sente seguro com a escolha, vendo que ela também é uma pessoa com confiança e autodesenvolvimento. O final feliz seria incompleto sem o castigo das antagonistas, que são as irmãs. E quem faz isso são os pássaros que ajudam Cinderela. Porque os pássaros separam o bom do ruim. A cegueira é uma afirmação simbólica da falta de visão das irmãs. Isso é legal, porque o tempo todo elas foram cegas, porque elas não percebiam o que elas faziam e agora elas são cegas de verdade. Quando pensaram que poderiam se elevar rebaixando Cinderela, elas somente confiaram em suas aparências exteriores, sem ligar para o seu desenvolvimento interior. Elas continuaram loucas e no fim cegas, porque não desenvolveram uma personalidade própria, deixando tudo para a mãe resolver. Por isso que é a mãe delas que entrega a faca para elas cortar o pé. Elas não queriam, mas elas cortaram. Porque a mãe mandou, em vez de elas tentarem se autodesenvolver e trazer sua personalidade própria, a fim de conquistar o príncipe de verdade. E é isso. Eu gosto mais dessa. Eu gosto. Comentem aí se vocês gostam dessa daí. Eu acho que ninguém vai gostar da primeira. A Zazola. Zazola assassina. Digam aí se vocês conheciam essas versões. Qual que vocês gostaram mais? A minha terceira, a da Bianca é a segunda. É isso. Tchau, Jujubas. Ah, não se esqueçam do like. Se inscrever no canal. Tchau.